Daniel na cova dos leões. O título do sermão é Fidelidade em meio a adversidades. Amém? Daniel 6, a partir do verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que senão pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Bem, vamos parar por aqui. Bem, irmãos, a vida de Daniel é um exemplo de fidelidade inabalável a Deus, mesmo quando enfrentou a maior ameaça de sua vida, a cova dos leões. Ele era um homem de posição elevada no governo, respeitado por sua integridade, mas também alvo da inveja e da conspiração de seus colegas. Quando um decreto proibindo a oração a qualquer outro Deus foi promulgado, Daniel teve uma escolha clara: comprometer sua fé para salvar sua vida ou permanecer fiel a Deus mesmo correndo o risco de morte. Hoje na lição ali foi falado sobre 2 caminhos, né? E aqui para Daniel é apresentado 2 caminhos. Ele tinha que escolher ou permanecer fiel ou revogar o seu Deus. Este episódio nos mostra que a fidelidade a Deus não é negociável e que o Senhor honra aqueles que permanecem firmes, mesmo sob pressão. Irmãos, nós poderíamos acabar de ler todo esse verso, que vai de 1 até o versículo 28. Mas nós todos já conhecemos essa história de Daniel. Nós sabemos tudo que ali que aconteceu. Aqui nos é dito que Daniel era um homem de posição, que entra a adversidade. Daniel era um governador. Ele tinha ali grande influência no reino. Mas ele atraiu sobre si a inveja. A inveja. Mas por que ali no reino eles tiveram inveja dele? Qual era a questão que fez com que os outros satrapas tivessem inveja de Daniel? Será que era porque
porque ele era mais sabido? Não, irmão. Era por causa da fidelidade que Daniel tinha a seu Deus. Isso é que mais incomodava. Isso é que incomodava todas aquelas pessoas. Não era que Daniel era mais sábio como ser humano, não. Mas o que mais irritava era que Daniel era fiel de verdade a Deus. Ele acreditava em Deus. Ele confiava, ele cria naquele Deus de uma forma que acarretou essa inveja sobre ele. Seus colegas, movidos por inveja, arquitetaram um plano contra ele. Qual foi o plano? Foram lá no rei, pegaram o rei num momento despreocupado, o reino estava indo tudo bem. E eles chegam com isso, e o rei, naquele momento, não viu nada de errado. O que tinha de errado? Para ele até um orgulho, né? Não levar nada a mais ninguém, somente a ele. Somente a ele deveria ser feito petições. Como ser, mas por quê? Porque eles sabiam que era a única forma de que eles teriam para pegar Daniel. Porque Daniel não confiava no homem. Daniel não confiava no homem. Daniel confiava em Deus. Mas por que Daniel não confiava no homem? Porque ele conhecia aqueles homens que estavam à sua volta. Conhecia o coração de cada um daqueles homens. E era diferente do que Daniel sempre apresentava. A ameaça não era apenas política, mas também espiritual, pois envolvia a tentativa de quebrar a fé de Daniel. Mas qual foi a escolha de Daniel? O que Daniel escolheu naquele momento? Vamos lá no capítulo 6, no verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Está vendo, irmãos? Daniel, mesmo diante daquela situação, ele escolhe permanecer fiel a Deus. Fiel a Deus. Continuar a orar como sempre fez. E nós, quando nós estamos diante de adversidades, quais são as nossas escolhas? Quando nós nos vemos em perigo, a quem nós recorremos? Quem que nós buscamos? Aonde nós buscamos a nossa ajuda? A decisão de não ceder ao medo ou à pressão humana. Daniel escolheu isso. Ele não cedeu naquele momento à pressão que havia sobre ele. Daniel, quando nós continuamos na leitura, Daniel ali fala que aquele que cedesse, aquele que não prestasse petições a outra pessoa que não fosse ao rei, seria o quê? Jogado na cova dos leões. Era morte certa. Ser jogado numa cova de leões. Não tinha saída. Mas Daniel, mesmo em face da morte, ele escolheu ser fiel a Deus. E nós? Nós temos livres escolhas. Nós não estamos sujeitos à morte por enquanto. Nada nos ameaça a nossa fé. E qual tem sido as nossas escolhas? Como nós temos escolhido? A quem nós estamos servindo? Como é a nossa vida com Deus? A fidelidade se torna prática quando mantemos nossos princípios, mesmo diante de decretos injustos. Daniel ali não fez nada para merecer o decreto, ele sabia disso, irmão. Quando aquilo chegou até ele, aquele decreto, ele viu que não era nada do reino. Ele via que era tudo contra ele. E nós, a nossa igreja, também espera isso, que nós vamos viver e passar por um decreto desse, irmão, a qualquer momento. Não é verdade? Não tem aí o decreto dominical? Nossa igreja não espera viver esse momento? E se nós passarmos por esse momento, nós que aqui estamos hoje,
Se chegasse esse decreto segunda-feira para nós, qual seria a sua reação? Você estaria preparado para decidir como Daniel decidiu? A permanecer firme? Ou você cederia? Como está a sua fé? Como está a sua fé, irmão? O que você precisa mais fazer? Daniel, ele está nos ensinando, ele nos dá a receita de como nós podemos passar por decretos desta forma, permanecendo firmes diante de Deus. Qual é a receita de Daniel? Oração. Oração, joelhos dobrados. Aqui fala que Daniel 3 vezes ao dia, mesmo diante desse decreto, ele não ligava. E ele não se escondia. Não era escondido. Daniel não procurou um lugar escondido, agachado. Não, irmão. Era diante da janela. Porque ali eles oravam diante da janela onde ficavam virados para Jerusalém. Eles estavam longe, estavam presos, estavam cativos. Daniel tinha tudo para ceder, diferente de nós. Daniel tinha tudo para ceder naquele momento. Mas ainda assim, a escolha de Daniel foi permanecer firme. Firme nas suas convicções. Firme a seu Deus. Mas ali, quando nós lemos essa história também, nós percebemos que podemos achar assim, mas Daniel esperava a intervenção divina, assim como nós também esperamos. Muitas vezes, quando nós passamos por problemas, nós esperamos o quê? Que Deus intervenha, não é mesmo? Mas como Deus interveio nessa história de Daniel? Muitas das vezes, quando nós procuramos a intervenção de Deus, nós queremos que Deus nos livre totalmente de todo e qualquer problema. Não é verdade? Mas Deus fez isso com Daniel? Não, Deus permitiu que Daniel fosse jogado nas covas dos leões. Deus permitiu que Daniel fosse jogado lá. Às vezes Deus também vai permitir na nossa vida que nós passamos por doença, por momentos difíceis. É provar o crisol de Deus. É ali que nós somos transformados, irmão. É ali que Deus prova o nosso coração, se nós formos firmes, fiéis. Deus não livrou Daniel lá na cova, ele foi jogado lá perante os leões. E muitas das vezes nós queremos isso. Quando Deus deixa que alguma provação, que algo aconteça na nossa vida, nós reclamamos, nós queixamos, irmão. Nós esquecemos que a providência de Deus, que Deus vai intervir. Mas nós achamos que Deus vai intervir de uma maneira que nós não vamos passar por nenhum problema. A vida cristã não é essa. Quando você toma a decisão de ser cristão, de dedicar, de ser fiel a Deus, não quer dizer que você não vai ter problemas, que você não vai passar, que você não vai ter que enfrentar ali e vai ser jogado na cova de leões. Mas você tem que ter a certeza, assim como Daniel, que Deus vai intervir. A decisão não era de não ceder ao medo ou pressão humana. A fidelidade se torna prática quando mantemos nossos princípios mesmo diante de decretos injustos. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões, protegendo aquele que confiava nele. Olha como Deus interviu. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ao mesmo tempo Deus fechou a boca dos leões. Olha como Deus intervém. Às vezes Deus vai permitir que você passe por um momento de dificuldade, por uma doença, por um outro problema, mas Ele vai intervir, Ele vai colocar a mão. E ainda que você venha a falecer, nós temos que ter uma certeza que a providência de Deus já foi tomada. E onde Deus providenciou? Lá na cruz. Lá na cruz, a providência para a nossa vida já foi tomada, independente do que nos aconteça. Independente do que nós viemos a viver. Nós devemos crer, passar firmes pelas provações. Nós devemos ser fiéis, acreditar que a providência foi tomada. Não é agora que Deus vai tomar a providência, ela já foi tomada. Foi lá atrás na cruz. A única coisa que nós precisamos é ser como Daniel. Ser fiel, manter a fidelidade a Deus.
acreditando independentemente do decreto que venha sobre você, do momento que você passa. Nós passamos sim por provações, irmão. É difícil ser cristão. Não é fácil estar aqui, não. Não é fácil permanecer fiéis a Cristo, não. Nós temos provações. Às vezes nós somos questionados. Ah, mas você só pensa na igreja? Você faz tudo pela igreja? Não é pela igreja, irmão. É para Jesus. Quando você toma a decisão de ser fiel a Jesus, a vida é essa. É ser fiel em todos os momentos. Daniel era fiel. Daniel era um governador fiel. Quem nos dera nós pudesse encontrar um governador, como diz aqui em Daniel. Que Daniel era fiel ao seu reino, fiel em tudo, mantinha a fidelidade. Por quê? Por conhecimento a Deus, irmão. Isso atrai inveja, assim como a nossa vida. Uma vida de fidelidade atrai inveja. Você vai ser questionado, você vai ser provado, porque as pessoas vão querer te derrubar. Elas não vão acreditar. Quem não é fiel não acredita que existe alguém que possa ser fiel, irmão. A Deus e ao mundo e às pessoas e às autoridades. As pessoas estão querendo sempre derrubar essas pessoas. E foi isso que eles tentaram fazer com Daniel. Daniel era um fiel. Pura e simplesmente ele era honesto. Quão difícil é hoje encontrar uma pessoa honesta. Como nós estamos no nosso trabalho? Como você é no seu trabalho, no seu dia a dia? A sua honestidade com o seu patrão? A sua fidelidade com o seu emprego? Com a sua vida? Com a sua casa? Com seus familiares? Com seus amigos? Aqui nos fala que Daniel era fiel a tudo isso. Isso é andar, isso é ser cristão. É confiar em Deus. É acreditar que, independentemente do meu salário ser baixo, eu devo permanecer e cumprir o meu horário. Isso é não ter uma fidelidade com Deus, é acreditar. É que Deus vai transformar aquele pouquinho, né? Porque o pouco com Deus é muito, não é assim que a Escritura nos diz? Que o pouco com Deus é muito? Não, nós temos que permanecer, mas isso depende da nossa fidelidade. Isso é que fez com que Daniel atravessasse aquele momento e saísse mesmo. A proteção divina não depende de esforço humano, mas da confiança em Deus. Confiar em Deus. Manter a confiança sempre em Deus, independente do momento em que nós estamos passando. O testemunho que impacta. O rei Dario reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. Vamos ler Daniel no capítulo 6, no versículo 26 e 27. Diante de tudo isso que aconteceu, o rei Dario não queria ter feito aquilo ali. Nós conhecemos a história. O rei Dario não queria julgar Daniel na prova dos leões. Ele conhecia Daniel. Ele sabia da fidelidade de Daniel. Mas ele caiu no laço, numa armadilha. E ao cair nessa armadilha, ele desejou ali que Daniel, que Deus de Daniel, o salvasse. Aqui fala, vou ler primeiro a partir do verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Isso é o rei. O rei Dario conhecia, ele sabia da fidelidade que Daniel tinha, da fidelidade de Daniel ao seu Deus. Ele caiu naquele laço e ao mesmo tempo ele fala. Ele não podia fazer mais nada, irmão, porque era decreto do rei, não podia ser revogado. Mas ele clama, ele ora, isso aqui é uma oração. O rei Dario está orando a Deus para que Deus livrasse Daniel. E aqui nos versos 26 ele fala assim, ó: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e quem permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém?
A fidelidade pessoal se tornou um exemplo para todo o reino. O que diz na lição de hoje? O que Paulo diz? Sejam meus imitadores. Nós não conversamos isso aí? Nós não falamos que o cristão tem que ser algo a ser imitado? Aqui Daniel foi, irmão. Foi imitado a fidelidade de Daniel. Não só o reino, mas a fidelidade de Daniel a Deus. E assim deve ser a nossa vida como cristão. Nós devemos sim ser fiel a Deus. Em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias. Nós não podemos ceder. Daniel, em face da morte, não cedeu. E nós cedemos tão facilmente por tão poucas coisas. Por tão poucas coisas, muitas das vezes nós cedemos. Nós deixamos de prestar essa fidelidade a Deus. E nós quebramos esse testemunho. É tão bom ver um testemunho poderoso. É tão bom que as pessoas olhem e vejam em você que você é um imitador de Cristo. Que o seu exemplo deve ser seguido. Isso é ser cristão. Esse é o dever do cristão. É assim que nós devemos permanecer. É isso que nós devemos lutar para ser. Buscar essa. Mas como nós vamos conseguir isso? O que Daniel nos dá como exemplo para nós conseguirmos essa fidelidade? Se não é joelho dobrado. Se você não dobrar o joelho, se você não orar constantemente, se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, você não vai conseguir. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós somos falhos, por mais que nós queremos ser justos, ser fiel, ser honesto, nós enfrentamos dificuldade. Somente quando você confia em Deus, ser fiel a Deus, é que você consegue transmitir essa fidelidade, é que você consegue exercer a honestidade. Porque o mundo aí fora é tudo contrário a isso. É tudo contrário a isso. A gente vê nesse exemplo de Daniel, o sapato que ia pegar ele para quê? Como bom é, irmão, saber que tem uma pessoa honesta no nosso meio, em vez de seguir o exemplo, eles queriam derrubar ele. Eu quero que você seja igual eu, mas de um modo negativo. Eles queriam que Daniel fosse, em vez de eles procurarem ser igual a Daniel, eles queriam que Daniel fosse igual a eles. E muitas das vezes nós, como cristãos, estamos caindo nessa armadilha, irmão. O mundo nos oferece coisas que ao nosso lado parece ser boa, ser agradável. Aqui na lição eu falei, quão bom é estar aqui, irmão, nós devemos estar aqui e felizes, porque lá fora o pessoal do carnaval está feliz, está rindo, está bebendo, está festejando, está pulando para cima, irmão. E nós muitas das vezes aqui na casa de Deus, onde nós deveríamos estar felizes, estamos com a cara cabisbaixo, um olhar de tristeza, irmão. E sempre assim na casa de Deus. Enquanto Davi nos diz, o que Davi nos diz? Alegrei, todos no céu, vamos à casa do Senhor. Mas devemos estar aqui um na presença do outro, transmitindo alegria. Transmitindo alegria por tudo que Deus fez por nós. Ele já fez, irmão. Já fez o máximo por nós. É isso que nós devemos confiar. Olhar para a cruz de Cristo e confiar que nós não precisamos fazer mais nada. Precisamos só sorrir, abrir um sorriso para o nosso irmão, estender a mão, para que ele acredite e confie que nós confiamos nessa salvação de Jesus, que nós acreditamos no que Jesus fez por nós. Isso é ser cristão, isso é imitar a Daniel, isso é pedir para que as pessoas olhem para nós e nos imitem. Nós não temos que ter vergonha não, irmão. Nós temos que procurar viver de tal forma que a pessoa olhe para nós e fala assim, não quer ser igual a ela. Eu citei ali na lição o exemplo da nossa irmã, da Maria Dutra. E eu não vou cansar de citar, irmão. Sabe, a gente tem que olhar e falar assim, eu quero permanecer, Senhor, fiel por 60 anos, irmão, com fidelidade. Eu olhava e falava assim, mas ela não passou tribulação, veio de família rica, o filho da metária, o outro é dentista. A gente olha assim, irmão. Aí você vai conhecer a vida. Gente, nossa, eu passei pela metade. Acho que eu não suportaria.
Mas Deus sabe o que cada um de nós é capaz de suportar. Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar, irmão. Toda aprovação que vem até nós é porque Ele sabe que nós possamos suportar. E Ele nos dá meio para que nós possamos suportar essas provações. Mas muitas das vezes nós cedemos. Não confiamos. Porque não mantemos uma vida de oração como Daniel. Não mantemos os joelhos no chão. Temos medo de orar. Oramos corrido. Temos pressa para orar, para falar com Deus. Temos medo. Eles não nos falam. Fazer chegar a Deus todas as suas petições. Não é assim que falou lá em Filipenses? Paulo falou? Faça conhecidas de Deus todas as suas petições. Todos os seus problemas, coloquem perante Deus. Peça a Deus para te dar força. Se Ele não te livrar daquele problema, Ele vai te dar força para que você atravesse por Deus. Para que você permaneça firme. Isso é o que é mais importante como cristão. Nossa fidelidade pode inspirar, mudar atitudes e abrir caminhos espirituais para outros. As nossas atitudes, a nossa fidelidade, a nossa, assim como foi a de Daniel. Mas por isso que nós temos que permanecer fiéis a Deus, independente da situação que nós estamos passando. E foi gostoso essa semana quando o Batista trouxe para a igreja o problema da Ivanete. Nós todos já conhecíamos, sabia que a Ivanete estava doente, mas nós não estávamos a parte da situação real do que estava acontecendo. E quando foi colocado para a igreja moveu. A igreja, sabe? É isso que precisava. Não foi culpa da igreja, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas quando a igreja soube o que estava acontecendo, irmão, levamos alento à família. Os filhos da Ivanete, dois, estavam cansados, sobrecarregados. E já hoje, já seguindo, parece que está lá. A Neide foi, a Patrícia foi. Amanhã parece que já tem outra pessoa que vai. E é assim que nós devemos. É isso. É isso que é ser cristão, irmão. É quando nós nos colocamos e olhamos para o outro a nossa necessidade. É que nós fazemos para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Isso não tem nada melhor do que isso. Quando é isso que faz a gente abraçar essa causa. Isso é que faz a gente permanecer sim aqui no meio. Ter prazer de estar aqui, de chegar aqui aberto, sorrindo. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós confiamos. Ele é que nos move, que nos leva a fazer essas coisas. Acreditar que é possível sim estender a mão aos nossos irmãos. Seja firme em sua fé, mesmo quando a pressão vem de pessoas ou sistemas poderosos. Estabeleça hábitos espirituais constantes, como Daniel: oração, estudo da palavra e obediência a Deus. E lembre-se de que Deus é nosso protetor e recompensa a fidelidade. O meu apelo: Deus hoje está te convidando a escolher a fidelidade acima do medo. Não se curve diante de circunstâncias adversas. Confie que Ele é maior que qualquer leão que você enfrente. Não importa o leão que você está enfrentando. A palavra de Deus nos diz que o diabo anda ao redor como um leão, esperando um momento para nos devorar. Não é assim? Mas Deus é fiel, irmão. Já fechou a boca desse leão também. Amém? Ele foi vencido na cruz, irmão. Nós não precisamos ter medo a partir do momento que nós somos fiéis a Deus. A fidelidade a Deus, um joelho dobrado, leitura da palavra de Deus é que vai nos dar força, nos fortalecer para os momentos difíceis. Agora, se nós somos negligentes à oração, ao estudo da palavra, aí não tem solução. Aí não tem Deus que dê jeito. Aí não tem Deus que dê jeito. Nós precisamos estar como Daniel, em constante oração, em constante comunhão com Deus. Isso é que nos fortalece. Isso é que fecha a boca do leão.
Isso aí não vai deixar o leão te devorar. Amém? Conclusão. A história de Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus traz vitória. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus honra aqueles que permanecem firmes em sua palavra, transformando provações em testemunho de poder, coragem e fé. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou fazer uma oração. Que assim seja a nossa vida, que nós possamos estar perante Deus, transformado, acreditando que Deus vai nos transformar o nosso medo em coragem e aumentando a nossa fé. Grandioso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estes momentos que aqui hoje passamos, na Tua presença, Senhor. Porque assim o Senhor nos diz que onde estivesse um ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente no meio deles. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Nós viemos aqui para Te adorar, para glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito sim na nossa vida, meu Pai. Por todos os momentos difíceis, Senhor, que nós passamos, mas com a certeza de que o Senhor se faz presente conosco, Pai. Por todos os momentos alegres, de satisfação, de prazer que nós temos, ó Pai. Pai Santo e Deus Eterno, é pela cruz de Jesus que nos vem a salvação, meu Pai. O Senhor já nos impediu de fazer qualquer coisa, Senhor. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. Apenas crer, Senhor, e confiar nos Seus méritos, no Teu sacrifício, ó Pai. E é isso, ó Deus, que nos traz alegres, felizes, ó Pai. É isso que nos traz alegria, satisfação de louvar, de glorificar e de bendizer o Teu santo nome, meu Pai. Por isso, ó Deus, que todos que aqui estão hoje, Senhor, possam sair daqui com essa certeza de que vale a pena alegrar-se no Senhor. Oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: